Bom, pessoal, bom dia para todos. Bom, vamos dar início ao nosso primeiro debate dos candidatos ao cargo de diretor-geral aqui do Instituto Federal de Sorocaba. O nosso debate será composto por 4 blocos, tá? O primeiro bloco do debate será composto pela apresentação dos candidatos, né? Cada candidato terá 2 minutos, ou até 3 minutos, né, para se apresentarem. O segundo bloco é o bloco onde será composto por perguntas entre os candidatos. Os candidatos farão perguntas entre eles. O terceiro bloco é o bloco de perguntas do público. Para quem enviou lá as perguntas lá no Google Forms, tá? Será sorteada a pergunta e o candidato irá responder. E no quarto bloco é o bloco das considerações finais. Cada candidato, tá, terá o tempo, tá, para uns 3 minutos para fazer, ou dependendo como evoluir aqui o nosso tempo do debate, tá, eles farão as considerações deles. Tá? Então, a gente, no primeiro bloco aqui, que seria a apresentação, a gente teria que fazer o sorteio de quem fará a primeira fala. Numera os candidatos. Bom, pode ser 1, 2, 3, da lá do Salatir. 1 é o Salatir, 2 o João, 3 ele. 2 é o João Lúcio. Quem liga o microfone? No público, por favor. Alô? Bom dia. Prezados membros da Comissão Eleitoral, candidatos, Denilson, Salatir, servidores, funcionários, alunos e alunas, um bom dia. Meu nome é João Lúcio, eu nasci aqui na região de Sorocaba, sou engenheiro mecânico, tecnólogo em projetos e técnico em mecatrônica, sou mestre em ciências dos materiais e doutor em ciências ambientais. Fiz o doutorado sanduíche no exterior, em uma instituição que tinha 6 prêmios Nobel, onde pude conhecer diferentes modelos de ensino e pesquisa. Possuo pós-graduação em diversas áreas e destaco a especialização em gestão escolar empreendedora que estou cursando. Trabalhei por 6 anos na iniciativa privada, em empresas multinacionais, leciono há 19 anos, estou na rede federal há 15 e sou professor no IFSP há 12 anos. Durante esse tempo, tive a oportunidade de participar da maioria das comissões e colegiados do Instituto Federal. Fui eleito para várias comissões importantes aqui da rede. Atualmente sou membro da CPPD Central. Tive a oportunidade de atuar como coordenador e como diretor adjunto educacional e, junto com a comunidade, nós vencemos difíceis obstáculos impostos pela pandemia do Covid-19. Convidado a retornar para a DAI em 2024, novamente com muito apoio de toda a equipe, estamos superando as dificuldades impostas pelo momento. Mantive um bom relacionamento com a reitoria, sempre atuei no tripé indissociável do IFSP, orientei 37 alunos de projetos de ensino, pesquisa e extensão, em breve somarão mais 5. Atuei em grupos de pesquisa onde levei o nome da instituição para revistas científicas, internacionais e renomadas. Participei e possibilitei a apresentação de trabalhos por estudantes do IFSP em vários congressos e simpósios, inclusive internacionais.
Contribuo com outras instituições na composição de bancas de mestrado e doutorado, onde mantenho também boas parcerias. Me candidatei para promover a concórdia, para ser o líder que essa instituição precisa, para aproximar as pessoas, para valorizar os servidores, funcionários e alunos, para oferecer todo o suporte necessário para que a qualidade dos nossos serviços se reflita no ensino, para realizar o atendimento e a prestação do serviço esperado pela comunidade. Muito obrigado. Candidato Salatir, sua apresentação. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Gostaria de começar minha fala dando bom dia à Comissão Eleitoral, aos candidatos, a toda a comunidade presente, discentes e servidores que hoje participam dessa, que é uma das partes mais importantes da nossa festa da democracia, que é a eleição. E eu acho que é aqui que vocês vão nos conhecer, certo? Eu ainda não conheço boa parte dos estudantes que estão aqui hoje, porque a gente ainda não se encontrou em sala de aula, mas pretendo que isso aconteça no futuro. Bom, eu sou Salatir, eu sou engenheiro de alimentos de formação, embora eu tenha entrado pela primeira vez, quando entrei na primeira vez na Unicamp, foi no curso de matemática, física e matemática aplicada. Então, quando eu vi que não era exatamente material para ser matemático da Unicamp, então eu entrei para o curso de engenharia de alimentos, também na Unicamp. Depois de me formar, imediatamente já fui para o doutorado, onde terminei o doutorado e, na sequência, já entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, onde lecionei no curso de engenharia de alimentos durante 3 anos, até ser chamado para vir aqui para o Instituto Federal. Naquela época, 2012, fui convocado para assumir a vaga lá em Avaré. Lá estava sob a gestão do professor Benedito, como diretor, e aí depois teve uma consulta à comunidade, e aí durante essa consulta o professor Sebastião entrou, e eu devo dizer que eu aprendi bastante sobre gestão com o professor Sebastião. Para quem estava presente quando o Silmário veio, ele falou que o sonho de todo o campus do Instituto Federal é ser como Avaré, que tem um ginásio de esportes, não tem uma quadra de esportes, tem um auditório, não tem uma sala de reuniões. E eu aprendi bastante com ele a fazer essas parcerias, a procurar verbas. E é o que eu pretendo fazer quando eu estiver na gestão. Eu acredito que, como democrata que sou, eu acredito que nós devemos ter uma alternância do poder, pelo menos a cada 8 anos, que é o período correspondente a 2 mandatos. E é o que eu pretendo com essa minha candidatura. Aqui, quando eu, se eleito for, eu vou investir bastante em condições de trabalho, de estudo e de gestão para a participação de todas e todos do nosso campus. E também criar um fluxo de informações para que vocês saibam de fato o que está acontecendo no campus. Não apenas uma comunicação. Vai ser investido tanto em verbas. Ok, pessoal? Então agradeço. Vamos para o debate. Bom, pessoal, agora na sequência o candidato Denilson vai se apresentar.
Bom dia, pessoal. Bom dia aos candidatos à comissão eleitoral. Prazer estar aqui falando para vocês. Eu vou falar rapidamente, que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, desde que eu entrei no serviço público até hoje, né? Então, sou uma pessoa de origem humilde, com a trajetória toda na escola pública. Fiz a graduação na FATEC, licenciatura em Física, mestrado em Tecnologia Nuclear pelo IPEM, USP. Em 2011 entrei no IFSP. Entre 2011 e 2014, a gente participou de mais de 20 reuniões para trazer o campus para Sorocaba. Sorocaba não tinha campus naquela ocasião ainda. Por conta dessa minha atuação, fui convidado pelo então reitor, Eduardo Modena, para compor a equipe que veio para a implantação do campus. Fui o primeiro professor do campus Sorocaba. Trabalhei aqui como professor, então todo esse tempo, né, sem ter um cargo, né, mas mesmo assim participando da política do campus. Em 2016 me afastei para o doutorado, né, e em 2016 aconteceu uma coisa bem importante para o campus Sorocaba, que foi o campus Sorocaba foi alçado à condição de campus pleno naquela ocasião. E eu participei também das reuniões e tratativas para esse fato, né? Que é muito importante, porque é o que proporciona para nós hoje ter mais cursos, mais professores e está hoje no patamar que nós estamos. Em 2017 eu fui eleito diretor-geral aqui, em uma eleição que foi fora das regras da Lei 11.892, e venci nos 3 segmentos. Nesse mandato, implantamos todas as coordenadorias do campus, implantamos os primeiros contratos continuados, implantamos o primeiro curso integrado, o primeiro curso superior, conseguimos ainda a cessão de salas desse polo aqui, do Polo Monsenhor, embora não fosse nosso ainda, e mais de 1,5 milhão em emendas parlamentares. Em 2020, participei da primeira eleição dentro das regras da 11.892, vencendo também nos 3 segmentos. Nesse mandato, conseguimos a doação definitiva desse polo, fizemos pequenas reformas, instalamos os laboratórios de ciência da natureza, trocamos todos os computadores dos 2 polos, ampliamos a oferta de cursos, trocamos boa parte do mobiliário das salas de aula, criamos laboratórios do curso de pedagogia, fechamos o convênio de alimentação escolar da prefeitura, conseguimos a doação do terreno, 44 mil metros quadrados, com o apoio da reitoria e importante articulação de políticos, conseguimos inserir o campus no PAC, no novo PAC. Então, tinha algumas coisas, mas muito obrigado. Bom, agora a gente passa para o segundo bloco, tá? Que o segundo bloco é composto por perguntas entre os candidatos. Sim. Pessoal, pelo regulamento, a gente tem 5 minutos entre cada bloco, tá? Então, o candidato pediu aqui, a gente vai cumprir, tá? Daqui a 5 minutos a gente volta, tá? Beleza? Aguardem aí, não saiam do lugar. Candidato Denilson. No laboratório. Bom, minha pergunta, então, ela vai para o professor João Lúcio. Vou perguntar para você, Lúcio, qual a importância do SISTEC
né, na gestão do campus, na gestão educacional aqui e no desenvolvimento da nossa unidade. Né? Então, é essa a pergunta. Bom, Denilson, SISTEC, aí para quem não sabe, ele é um sistema onde nós fazemos o lançamento de todos vocês estão lançados nesse sistema, nessa plataforma que ela é ligada ao CETEC, tá? No SISTEC nós temos, além do lançamento dos estudantes, nós temos também o lançamento da frequência e da nota, né? Então nós temos, isso daí serve para que a CETEC, que é um órgão que fica, que está acima de nós, né? Que controla as questões estudantis, para que eles possam visualizar o número de alunos da instituição, o número de alunos que se formaram aqui na instituição. É possível relacionar com a quantidade de professores. Nós temos uma relação necessária da instituição, que é de uma relação a cada 20 alunos para cada professor, por exemplo. Então, inclusive, a questão de contratação de professores, ela está atrelada a esse sistema. Existem outros, além do SISTEC, mas a pergunta foi exclusiva, tá, do SISTEC. Eu acho que é isso. Pessoal, o candidato Denilson agora tem direito à sua réplica. Lúcio, então, o SISTEC é um sistema importante, né, que a gente tem aqui. A gente tem um trabalho da nossa secretaria, né, então ele serve também, né, para a gente fazer base de para controlar os dados de evasão, e ele também serve de base para a plataforma Nilo Peçanha, né. Essa plataforma Nilo Peçanha, ela é tão importante para nós que, assim, ela é base também para a matriz CONIF, né? Então, a matriz CONIF é o que é a base de cálculo do orçamento do campus. Então, assim, quando a gente pensa muito assim na questão da evasão, das políticas de permanência e êxito, assistente estudantil, ela também, né, quando a gente alimenta o SISTEC, a gente tem essa, como uma contrapartida, o próprio recurso que vem para o campus, né? Então, essa é a maior importância aí do SISTEC. Candidato João Lúcio, a sua réplica. Bom, aproveitando, né, quem alimenta o SISTEC é a secretaria, tá? Então essas informações são repassadas pela secretaria. O Denilson mencionou sobre a plataforma Nilo Peçanha. Vale a pena dizer para vocês, essa plataforma ela está aberta ao público, tá? Ela é transparente, lá tem todas as informações da instituição. Então, se vocês quiserem saber quantos alunos nós já formamos, quantos de cada curso, qual o número de evasão, qual o número de professores, de alunos homens, de alunos mulheres, faixa etária, está tudo no sistema da plataforma PNP. Tá? É isso. Bom, agora a gente vai fazer o sorteio do professor João Lúcio. Quem vai responder a pergunta do professor João Lúcio? Pode começar? Tá? Bom, até por questão de justiça eu já tinha uma pergunta aqui, tá? Então,
não sabia para quem seria direcionada, mas eu fiz a pergunta que caberia aos dois. O IFSP preza pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, e além disso, também há a possibilidade de atuação nas funções de gestão. A realização de pesquisa possibilita trazer conhecimento, verbas e recursos para dentro da instituição. A extensão, ela fomenta a realização de parcerias, a divulgação da imagem do Instituto para a sociedade. Sabendo que o tripé é indissociável e intrínseco para nós professores, você poderia apresentar quais foram seus principais projetos e publicações na área de pesquisa e extensão e seus principais resultados voltados a funções de gestão? Candidato Salatir, sua resposta. Obrigado, João Lúcio. Agradeço a oportunidade de trazer essa informação para toda a comunidade. Eu devo primeiro dizer que eu não concordo muito bem com uma afirmação que o João Lúcio falou, que a pesquisa traz verba ao nosso campus, e seria só ela, porque eu acredito que a extensão também tem essa função. A função da extensão é fazer essa ponte entre nós, que estamos aqui no Instituto, e a comunidade externa. E isso inclui buscar parcerias com empresas, para que essas empresas nos proponham problemas práticos e assim a gente possa criar projetos para a resolução desses problemas. É o caso de algumas iniciativas que o professor Vitor Caldana, que está aqui presente, ele fez junto com os seus orientados, onde os orientados iam até uma empresa da nossa região aqui, e ali eles faziam essa adaptação do maquinário dessa empresa para a indústria 4.0. E aí, com isso, trazia verba, mesmo que não fosse diretamente para o campus, mas na forma de bolsas para os estudantes que estavam participando do projeto. E isso é algo que eu pretendo sim estimular ao longo da minha gestão. Para fazer isso, eu acredito que a gente tem que pensar maneiras, talvez criar uma secretaria ou colocar alguns técnicos administrativos para auxiliar a SEX, que é a Coordenação de Extensão, para que ela possa parar de se preocupar tanto com o preenchimento de documentos, que é o principal gargalo hoje da SEX, os documentos de estágio, e poder fazer essa ponte de fato, visitar empresas, visitar parceiros que já existem e novos, e aí junto com isso trazer verbas, ok? Agradeço a oportunidade de novo. Obrigado, pessoal! Candidato João, agora a sua réplica. Bom, Salatir, eu concordo com você que não é só a pesquisa mesmo, a extensão também traz, né? Inclusive eu consegui aquisição de vários equipamentos para o Laboratório de Energias Renováveis aqui da instituição, através da aprovação de 2 projetos de extensão. Mas a pergunta era direcionada ao que você fez em relação à pesquisa e extensão durante os 12 anos, 15 anos que você está na rede federal. Candidato Salatir, a sua réplica. Ainda bem que eu tenho esse tempo extra, né? Para poder completar a resposta, senão eu não ia conseguir. Pessoal, silêncio, tá? Assim, para não atrapalhar a pergunta do candidato, a resposta. Ok. Enquanto eu estava em Avaré, eu participei do projeto Mulheres 1000. Esse era um projeto de extensão bastante importante, que visava a formação de 1000 mulheres, capacitação delas para atuar no mercado, e assim, a minha formação específica era para capacitá-las a fazer produtos da agroindústria. Enquanto eu estava em Jundiaí, eu dei um treinamento, também com projeto de extensão, para todas
às funcionárias das cozinhas das escolas de Jundiaí, das escolas públicas de Jundiaí, onde eu conheci cada uma delas, conversei com cada uma delas, e eu treinava elas sobre como que era esse processamento adequado de alimentos. Também orientei projetos de, não foi exatamente de pesquisa, mas de ensino que tinham pontos de pesquisa. Alguns dos mais antigos aqui devem se lembrar que eu tinha o projeto Clube de Matemática, que era o projeto de ensino. Então, agradeço, João Lúcio, que eu possa ter podido falar isso para vocês. Candidato Salatiel, você faz agora a sua pergunta para o candidato Denilson. Candidato Denilson, a minha pergunta é bastante simples. Eu gostaria de saber do Denilson qual que é a concepção que ele tem do que é democracia e se ele se considera um democrata. É isso. Candidato Denilson, a sua resposta. Obrigado, Salatiel, pela pergunta. Sou um democrata. A minha trajetória, ela remonta, participação, inclusive, política, aqui nos movimentos de democracia. E eu prezo muito por uma coisa que é muito importante, que é a legislação. Legislação e o Estado Democrático de Direito. Então, o que é o Estado Democrático de Direito? Você respeitar a legislação. Então, assim, me pauto durante a minha gestão, me pauto pela legislação. Então, a gente tem sempre, no Estado Democrático de Direito, se pautar por leis, por regras, por normas. E quando a lei, a regra e a norma, ela não prevê alguma coisa, a gente não vai contra. Muitas vezes, as pessoas vêm me procurar e perguntam para mim, se... não, podemos fazer isso, Denilson? Eu falo, se for possível, sim. Se estiver dentro da legislação, sim. Se não estiver dentro da legislação, não. Pode ser meu amigo, pode ser meu parceiro, mas a gente se pauta pela legislação. Democrata, tenho toda a minha vida pública e política aqui atrelado aos movimentos progressistas. Sou respeitado, inclusive, por toda a sociedade sorocabana, tanto de direita quanto de esquerda, por essa minha postura. Então, respeito muito e sou um democrata. Candidato Salatiel, a sua réplica. Obrigado, Denilson, por sua resposta, mas eu devo discordar, porque eu acredito que uma democracia de verdade, ela é pautada por alternância de poder. Se a gente for ir pelo Estado de Direito e o que a legislação prega, na Coreia do Norte eles têm uma legislação que permite uma pessoa ficar lá para sempre, inclusive transmitir para seus filhos o poder. O Putin está apoiado pela legislação, lá já há, creio que, quase 30 anos. O mesmo está acontecendo agora, por exemplo, na Hungria, onde o atual primeiro-ministro de lá se diz estar dentro da lei, mas ainda apoiado e se mantém no poder já há muitos anos. Então, por isso eu acredito que o período de 8 anos já corresponde a 2 mandatos, e não há por que buscar um terceiro. E uma coisa que eu acho importante é frisar aqui que o candidato, será que ele não tem alguém dentro da equipe dele que poderia entrar no lugar dele? Eu não acredito em nenhum dos colegas dele para manter o projeto dele. Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal. Agora o candidato Denilson, a sua tréplica. Pessoal, silencinho. Bom, Salatir, que é assim, a gente não pode comparar a legislação brasileira, o Estado Democrático Brasileiro, em que respeita a sua legislação. Então a gente tem que respeitar a legislação do Brasil, não da Hungria, da Rússia, dos Estados Unidos. Né? Então, assim, nós temos uma lei, inclusive, a lei de criação do Instituto Federal, que é a Lei 11.892, é a que regra os processos eleitorais, e a gente tem o decreto 6986 também, que rege todos os processos aqui no Instituto Federal. Então, eu como democrata e como respeitador das leis, né, se eu for dentro da lei, eu tiver a minha candidatura, por exemplo, indeferida, eu vou respeitar. Eu não vou ficar esperneando, mandando e-mail, chamando de criminoso, né? Não vou ficar fazendo nada. Então, assim, vamos respeitar a democracia. Pessoal, só um minutinho que a comissão vai se reunir. Vocês já querem usar ele?
Pessoal, novamente. Agora, pela regra que a comissão já tinha estipulado, né, o candidato Salatir vai fazer a pergunta para o João, porque ele não fez pergunta ainda para o candidato João. Posso? Ok. Minha pergunta para o João também é simples. Prezado candidato João Lúcio, considerando que você é diretor adjunto educacional da atual gestão, do hoje candidato professor Denilson, e que você se coloca como uma alternativa à candidatura dele, gostaria que você apontasse as principais falhas da atual gestão que você pretende corrigir se for eleito. Porque acredito que, como você se candidata, você pretende corrigir algumas coisas. Certo? Obrigado. Candidato João. Bom, Salatir, obrigado pela pergunta. Só fazendo eu acho que é importante, né, aqui entre nós sabemos, mas eu estou substituindo a Amanda, né, a Amanda atualmente é a diretora adjunta educacional, eu estou substituindo enquanto ela estiver no período de licença, mas eu já participei, né, então eu vou considerar que naquele momento e neste momento também, então vou considerar 2 períodos que eu fui diretor educacional na gestão do Denilson. Toda gestão ela tem problemas, ela passa por problemas, tá? Isso daí, todas as gestões. Então, as que virão também terão. O que eu acho importante é que nós tenhamos mais soluções do que problemas, né? Mas os problemas eles vão aparecer e nós teremos que corrigir, tá? Hoje, nosso maior problema é a estrutura física nossa aqui do campus. Essa daqui foi um problema lá atrás, em 2019, nós tivemos talvez vocês não tenham participado disso, mas houve a mudança de cursos que estavam nesse prédio para o outro prédio. Esse prédio era compartilhado com uma escola estadual, então nosso gargalo aqui na instituição, nosso maior gargalo, eu considero que sempre foi essa questão de estrutura física, que espero que em breve seja resolvido. Dentro das nossas limitações, nós sempre procuramos, né, de modo flexível, possibilitar o bom andamento da escola, o bom andamento do funcionamento. Sabemos aí de todos esses problemas, mas tentamos, com os recursos que possuímos, corrigir. Agora, o direito de réplica. Obrigado, João Lúcio, por sua resposta. Eu vejo que você não tem muitas críticas, então, à atual gestão. E você acredita que a gestão, então, está sendo suficiente. Se você acredita que a gestão está sendo suficiente, se ela está cumprindo com o seu papel, então eu me pergunto, o que leva você a se candidatar e manter a candidatura? Por favor. Candidato João, a sua réplica. Obrigado, Salatir. Bom, nós temos 3 minutos para falar, tá? Nós temos muito mais problemas e eu assumo isso, tá? Então, assim, em outro momento poderíamos falar. Sobre a minha candidatura, eu tenho o direito, né, de me candidatar, eu me acho preparado
pelo tempo que eu tenho de gestão da escola. Já fui gestão no IFSP Itapetininga, já participei da gestão lá. Quando cheguei aqui também fui convidado. Eu estou sempre à disposição, quem está mais perto de mim sabe disso, estou sempre à disposição de colaborar. Eu acho que temos problemas, tenho certeza que temos problemas e temos muitas coisas boas. Então o que eu vou pegar são as coisas boas e tentar melhorar, e o que é ruim, conversar com toda a comunidade para ver como podemos fazer os ajustes necessários aí para o nosso futuro. Seguindo agora, o candidato João vai fazer a pergunta para o candidato Denilson. Denilson, nós estamos em processo de construção de um novo campus. Hoje, atualmente, nós estamos aqui no Monsenhor, nós estamos no Polo Santa Rosália e nós também temos turmas que estão lá numa sala do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Assim como eu falei, o nosso maior problema hoje é a estrutura física. Nós crescemos mais do que a nossa estrutura. Dentro dessa construção, que está prevista para finalização em maio do ano que vem, como você pretende fazer a mudança para esse novo campus, de forma a não comprometer o andamento da instituição, visto que nós não podemos parar? E também eu gostaria de saber, com mais detalhes, por onde você irá iniciar essa movimentação. Candidato Denilson, sua resposta. Bom, Lúcio, obrigado pela pergunta, porque assim isso daí é uma demanda que nós temos, né? A questão da infraestrutura física. Hoje estamos divididos em dois polos, né? E ainda temos aí alguns cursos lá no sindicato. Provavelmente a gente deve, concluindo a obra, a previsão da entrega da obra no dia 4 de maio, mas ela tem assim ainda muita coisa por ser feita, né? Então a gente tem 2 blocos de sala de aula, bloco administrativo e sala dos professores. Então a gente vai ter que ainda este ano, no começo do ano que vem, estar fazendo algumas pautas, né, para levar para aquela estrutura lá uma condição melhor, que é, por exemplo, do refeitório, né, biblioteca, ginásio, que eu acho que e laboratórios, né, que é a infraestrutura mínima. Mas a ideia é que a gente faça nas férias de julho. Então a gente vai ter que, inclusive, né, a gente tem um contrato que está lá a gente está 10 anos lá no prédio da UFSCar, né? Aqui a gente está há menos tempo, mas o nosso convênio com a UFSCar, em tese, ele se encerraria em janeiro de 25, né? Então, a proposta é que a gente saia lá, depois de 10 anos, né, os cursos que estão, o administrativo e os cursos que estão no Santa Rosália, eles devem ir para lá, e essa movimentação deve ser feita no mês de julho, durante as férias, né, para não impactar tanto. Não vai ser fácil, a gente já passou por uma experiência assim, que foi a troca, né, a inversão dos polos, né, e nós vamos ter que, é um desafio que a gente vai ter, e vamos precisar da ajuda de todos e colaboração de todos aí para a gente superar. Candidato João, a sua réplica. Denilson, eu gostaria de saber quais são os cursos que você pretende levar primeiro, ou se você levará toda a instituição de uma única vez, e também, após a entrega dos prédios, o que mais nós precisaremos para que as instalações possam ser ocupadas?
Candidato Denilson, a sua réplica. Então, pessoal, no orçamento do ano que vem, nós vamos ter que prever algumas coisas também, né? Então, a gente não é tão simples assim, somente mudar o campus de um lugar para o outro. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, um serviço de portaria, que nós vamos ter que licitar. Então, esse planejamento começa agora. Então, a gente já deve estar fazendo esse planejamento agora no mês de outubro, novembro, aí. Nós vamos precisar licitar, a gente precisa ver a questão das equipes de limpeza, né? Porque hoje a gente está num lugarzinho pequenininho, né? Pode ser que, parece que não é uma escola relativamente grande, mas não é pequeno. Lá vai ser muito, tudo espalhado, né? Então a gente tem até, assim, esse planejamento aí da mudança, ele passa por, inclusive, algumas questões orçamentárias que a gente vai fazer pauta com a reitoria, tá? Então a gente tem dificuldades de orçamento hoje, então a gente conta com o apoio do professor Silmário aí, para que a gente consiga mais recursos, inclusive, para fazer um aporte. Bom, agora encerrando essa etapa, o professor Denilson vai fazer a pergunta para o candidato Salatir. Professor Denilson. Salatir, estive olhando um pouco assim, a gente vai ainda, né, tanto eu quanto os outros candidatos, a gente vai ainda propor ainda o plano de gestão, acho que ele não está, então, mas eu estive olhando nos cartazes aí, que você vai tentar aumentar, falar com a prefeitura para estreitar relações com o estágio, com o governo estadual para aumentar esses estágios. Eu queria saber se você sabe quem é o atual secretário de Educação aqui de Sorocaba, né? E a atual dirigente de ensino daqui de Sorocaba, né? Se você já está pensando em alguma coisa. E o secretário da CETEC também, né? Que é assim, ele também tem um papel importante aí. Candidato Salatir, a sua resposta. Obrigado, professor Denilson, por sua pergunta. Eu acho que aqui é bom para eu explanar o que eu acredito que seja uma opinião minha, mas eu não posso projetar isso para vocês. Mas, do meu ponto de vista, personalizar relações desse jeito, dizer, eu conheço fulano, eu conheço secretário, eu conheço dirigente, do ponto de vista, estando no cargo de direção, é personalizar. É como se fosse o prefeito dizendo, aqui eu tenho os contatos. Mas o professor Denilson, ele está no cargo de direção, assim como eu pretendo estar no futuro. E quando eu estiver nesse cargo, provavelmente terá sido mudado o secretário de Educação da cidade, porque ocorreu uma eleição agora e talvez o prefeito eleito queira modificar o secretário. Então não faria sentido nem eu tentar falar com eles nesse momento. Quanto ao dirigente de educação da cidade, que está ligado à esfera estadual, quanto a esse, eu acredito que o professor Denilson, se perder esta eleição, ele poderá sim me acompanhar na conversa com o secretário para que estreitemos essa relação. Eu acredito que não devemos personalizar. A gente está no cargo. No Instituto Federal, nós somos eleitos. Então, eu serei diretor, eu estou coordenador, e não é um cargo para toda a vida. Embora poderia tentar uma nova candidatura no futuro, mas eu já adianto aqui. Eu não acredito que perpetuação no poder seja uma via democrática correta, tá bom? Novamente, eu vou buscar essas pessoas se eleito for, mas eu só devo ser empossado em maio do ano que vem. Ok, pessoal? Obrigado. Candidato Denilson, a sua réplica. Bom, Salatir, é o Fernando Marques, o atual
secretária de Educação, e a Rosenilda Gomes, que é a dirigente estadual. A Rosenilda, ela tem uma relação bem estreita com o Instituto, né? E eu sou sorocabano, não é porque eu ocupo o cargo, não. Então, antes de vir para cá, eu já, de ser diretor, ser coordenador, eu já conhecia todo mundo. Então, o meu trânsito político, ele não está atrelado ao meu cargo de diretor. Eu sempre tive esse trânsito, inclusive com a Secretaria Estadual de Educação, que possibilitou para a gente, por exemplo, a gente ter a cessão do prédio aqui, depois a doação. Então, não está relacionado não com o meu cargo. Eu conheço muita gente pelas minhas relações. Então é importante, né, isso daí, para você se regular. E em relação, você comentou também, né, algumas coisas sobre melhorias de infraestrutura. Queria saber como que você vai implementar essas melhorias aí também. Candidato Salatir, a sua réplica. Novamente, o professor Denilson personalizando. Esse convívio que ele fala é porque ele já foi professor estadual aqui na cidade. E aí, quando ele era professor estadual, ele atuou no sindicato. E aí ele, com certeza, conheceu esses dirigentes quando das negociações, certo? Mas eu acho meio mesquinho ficar falando daquilo que ele conhece. Ao invés disso, eu gostaria de gastar o tempo que me resta aqui homenageando um estudante de quem eu gosto muito e que ele sempre reproduz isso. Por favor, Cauã, se levanta. Pessoal, o Cauã ficou entre os 5 melhores matemáticos do estado de São Paulo, da escola pública. Eu levei ele para receber a medalha lá na cerimônia da OBMEP e eu e o professor Aulos conseguimos permitir que ele fizesse a prova da OPM, quando ele conseguiu essa classificação. Obrigado, Cauã. Bom, pessoal, agora a gente já encerrou o segundo bloco e a gente tem uns 5 minutinhos aqui para a comissão e os candidatos aqui se organizarem. Pessoal, atenção. Pessoal, silêncio. Pessoal, por favor, pessoal, silêncio. Quem está falando, por favor. Bom, agora a gente vai começar o terceiro bloco. Esse bloco será composto por perguntas, tá, feitas aos candidatos através daquele formulário Google Forms que vocês receberam o link, tá? Então agora a gente vai fazer o sorteio de quem responderá primeiro. Só invertendo, pessoal. A gente vai fazer primeiro o sorteio da pergunta. Só um comentário, abrindo um comentário aqui. A gente teve poucas perguntas, tá? Então, depois de amanhã, dia 10, vai ter o segundo debate. Por favor, pessoal, mandem suas perguntas, tá? Porque foram poucas perguntas, tá? Agora a gente vai fazer o sorteio da pergunta. Pergunta de número 13. Agora a gente vai fazer o sorteio de quem fará
a resposta da pergunta. Então, a ordem de resposta, pessoal, ficou primeiro Salatir, segundo o João, terceiro Denilson. Agora eu vou ler a pergunta. Tá? A pergunta sorteada foi a pergunta de número 13. A pergunta é: a minha pergunta diz respeito à implantação do prédio do campus na Raposo Tavares. Como o senhor pretende enfrentar os desafios? Quais serão as suas estratégias para viabilizar o funcionamento do campus que contemple as áreas administrativas e educacionais? O senhor pretende buscar recursos financeiros através de emendas parlamentares e também parcerias no município? Quais serão, né, as suas estratégias para atrair alunos para o campus na Raposo Tavares? Salatir. 2 minutos para a resposta. Dois minutos é pouco tempo. Mas vamos lá. Ok, pessoal. Como eu falei com todos que eu tive a oportunidade, eu acho que a primeira coisa que a gente faz para viabilizar que o campus funcione é a distribuição de informação. Eu acredito que todos conseguem contribuir para o processo se eles sabem o que está previsto, o que vai acontecer e quando que está previsto que isso aconteça. Se eu não levo a informação para vocês, vocês não conseguem nem participar direito e nem, às vezes, ajudar no processo. E é por isso que eu acredito que, com uma gestão mais transparente, com participação efetiva de todos os interessados, todos os estudantes e servidores do nosso campus, a gente vai conseguir fazer essa transição de forma muito menos traumática. Será traumático, já informo vocês, será traumático. Porque o campus fica daqui do Monsenhor a cerca de 50 minutos de ônibus. Não há um ônibus que vai direto para lá, tem baldeações no caminho. Tá bom? Quanto aos recursos financeiros, é certo que eu vou buscar não só os recursos financeiros da nossa reitoria, que ela nos deve isso, como também pretendo buscar com emendas parlamentares, buscar todos os parlamentares aqui da nossa região, porque eles têm todo o interesse, como por exemplo Jefferson Campos, que já nos apoiou várias vezes, a Yara Bernardi, que sempre está nos apoiando, e precisamos de novos apoios daqui na nossa região. E quanto às estratégias para a atração de alunos, vamos fazer um trabalho de formiguinha, visitando as escolas daqui da cidade, principalmente da região ali próxima, para que eles conheçam o Instituto Federal e venham atuar com a gente, venham para o nosso campus. Ok, pessoal? Obrigado. Denilson, agora a sua resposta. Bom, pessoal, eu já uma pergunta, eu já tenho uma pergunta parecida, né? Mas eu acho que é importante, né? A gente tem o maior parceiro do Instituto Federal em todas as unidades que a gente tem é a Prefeitura Municipal.
Então a prefeitura ela tem nos ajudado bastante. A questão da doação do terreno por parte do poder público municipal, o prefeito ele deu celeridade, a celeridade necessária para que a gente conseguisse fazer o projeto, licitar, né, e conseguir iniciar o campus, né, mas a transição, o Salatir tem razão, vai ser traumática, né, mas assim, a gente já passou por uma, né, a gente tem uma experiência quando a gente fez a inversão dos polos aqui, então essa experiência ela vai contar bastante. Quanto à questão de recursos, pessoal, a gente deve, né, a gente tem um apoio muito grande, atualmente um apoio muito grande da nossa reitoria, do professor Silmário. O professor Silmário ele já está comprometido conosco, né, de fazer esse não só o aporte de recursos, né, porque a reitoria também não tem recurso, mas fazer essa conversa junto aos parlamentares, à CETEC-MEC, né, ao nosso secretário Bregagnoli, ao ministro Camilo Santana. A gente tem também, atualmente, né, eu vou falar a minha posição, embora o pessoal não goste que eu fale de pessoal, mas eu já tenho, assim, uma rede de contatos bem grande de deputados federais. A gente tem contato com cerca de 6 a 8 deputados aí que têm ajudado o Campo Sorocaba, direta ou indiretamente, com emenda ou com influência política, e é isso que a gente vai fazer, né? Buscar esses apoios. Candidato João. Bom, em relação à nossa mudança, né, eu também passei por esse processo, assim como eu já falei, de alteração de cursos, né, sei que é um processo difícil, mas a ideia, inclusive algumas coisas, né, foi falado que nós vamos enviar, minha proposta de gestão já foi encaminhada, tá? Então em breve vocês terão. Lá está escrito algumas coisas em relação a essa mudança. Primeiro, pretendo cuidar da parte de infraestrutura, né? Porque os prédios vão ser construídos, mas nós precisamos de água, esgoto, energia e também infraestrutura de internet para que nós possamos ir para lá. Também pretendo conversar com os órgãos de transporte, né, para comunicá-los com antecedência sobre a previsão de mudança e a quantidade de alunos para que os transportes aí sejam remanejados para que possa nos atender. Também pretendo que levar inicialmente os cursos de pós-graduação, por considerar que estamos num prédio que nem nosso então iniciaria por esse curso, e também os cursos posteriormente, os cursos lá do Santa Rosália. Em relação à expansão, essa busca de verba parlamentar, eu não estou aqui, vocês sabem, eu não tenho inimigos, né? Nós estamos adversários, mas somos amigos. Então eu vou aproveitar a rede de contato do Denilson para fazer essa interação com os parlamentares. Além disso, pretendo mapear quais são os parlamentares que trabalham com o tema relacionado à educação. Acabou. Agora vamos proceder ao sorteio de mais uma pergunta. Pergunta de número 2 sorteada. Vamos à leitura da pergunta número 2.
O campus tem uma baixa divulgação na RMS. A comunidade local não conhece o IFSOR. Quando o perfil de algum projeto ou turma marcam o Instagram IFSP e do campus para repostarem, o oficial resposta e o campus nunca responde. Isso dificulta o reconhecimento quais as estratégias, né, do candidato para divulgar o IFSP Campus Sorocaba. Quer que releiam? Ficou meio... Eu vou refazer a pergunta. Tá, quem foi o primeiro? João. Só um minutinho, João, que eu vou reler a pergunta. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. O campus tem baixa divulgação na RMS. A comunidade local não reconhece o IFSOR. Quando o perfil de algum projeto ou turma marcam o Instagram IFSP e do campus para repostarem, o oficial resposta e o do campus nunca resposta, ou responde, talvez, né? Isso dificulta o reconhecimento, tem um ponto ali, né? Quais, né, estratégias do candidato para divulgar o IFSP Campus Sorocaba? O candidato João. Bom, pessoal, só para esclarecer, a RMS é a região metropolitana de Sorocaba, né? Esse daí é um outro ponto, né? Até respondendo a pergunta, como eu falei, nós temos vários pontos aí a serem melhorados, a serem corrigidos, e a divulgação do Instituto Federal na comunidade, na sociedade, ele é um ponto bastante frágil, tá? Mas cabe também ressaltar que nós, como uma instituição pública, temos limitação de recursos e também nós obedecemos as orientações de uma diretoria de comunicação, tá? Então nós não temos total autonomia, principalmente em relação à divulgação do nosso processo seletivo. O processo seletivo com problemas, tá? Nós tivemos sim, assim como todos os processos têm problemas, né? E nossos editais prevêem a possibilidade do candidato entrar com recurso e todos os recursos foram atendidos, tá? O nosso papel não é atender conforme a demanda que chega, mas sim dentro da legalidade, tá? Então muitas vezes não é atendido positivamente, mas todos são respondidos. Em relação ao setor de comunicação, assim como eu falei, na minha proposta de gestão também tem uma indicação em relação ao setor de comunicação. Nós já tivemos um trabalho feito, organizado aqui na instituição, e eu pretendo retomar essa comissão, na verdade resgatar os relatórios que foram apresentados, as ideias, para que seja implantado. Em relação à divulgação, podemos melhorar principalmente com parcerias entre Secretaria de Comunicação aqui de Sorocaba. Agora o candidato Salatir responde a mesma pergunta. Ok. Eu entendo a aflição da pessoa que fez essa pergunta. É algo que eu passo toda vez que eu vou a algum serviço daqui da cidade. Eu vou a um posto médico, eu converso com um vizinho, eu converso com uma professora que eu conheço, e aí eu falo onde eu trabalho e ela não sabe do que se trata.
raramente ela conhece, mas conhece de outra cidade, e até se espanta, mas a gente tem isso aqui em Sorocaba. Então, eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho, como eu disse na minha resposta anterior, na minha fala anterior, de formiguinha, de divulgação do campus, indo até as escolas, principalmente as escolas próximas, aquelas escolas que vão trazer estudantes que são da região e que com certeza vão comparecer às nossas aulas, o que vai reduzir a nossa evasão. A gente tem que fazer campanhas, espalhando cartazes em locais chaves da cidade, lá no mercado municipal, procurar as áreas de divulgação dos shoppings, para ver se a gente não consegue fazer uma inserção naqueles painéis que eles colocam lá nas áreas de alimentação. É uma coisa que a gente tinha lá em Avaré, como eu falei para vocês, de onde eu vim inicialmente no Instituto Federal, que ele tinha isso. O diretor de lá conseguiu inserção em vários paineizinhos, aqueles painéis que ficam às vezes em elevador, painel que fica em mercado, painel que fica em restaurante, e ali fazia divulgação do campus. São ações que parecem bobas, mas que elas têm um alcance grande. Mas eu realmente acredito que a gente precisa procurar as escolas próximas à nossa unidade, que é ali que a gente vai trazer estudantes que vão dar mais valor, porque vai estar perto da casa deles, eles vão conseguir chegar em horários que sejam mais adequados. E expandir isso para toda a cidade e, às vezes, depois, cidades mais próximas. Até logo, pessoal. E agora o candidato Denilson. Bom, tem problema, gente. Assim, mas a gente tem divulgação, a gente tem uma equipe do processo seletivo, por exemplo, a gente fez visitas em escolas, a gente tem feito esse trabalho de formiguinha. Eu posso falar, por exemplo, do Gera, que ele é um parceirão nosso aí na área de divulgação. Só que a gente encontra algumas dificuldades, coisas que, por exemplo, outros campos fazem, a gente não consegue fazer. E aí é difícil a gente comparar também uma cidade pequena, como é Avaré, com Sorocaba. Às vezes ações que dão certo em Avaré, em Sorocaba não dão, né? Então, assim, a gente já teve divulgação em terminal, a gente já teve faixa, a gente já tem a divulgação em rede social, mas, assim, ainda uma das coisas que a gente encontra dificuldade, por exemplo, por estar dividido, é o fato, por exemplo, de a gente não conseguir colocar placa na cidade. Porque, assim, eu vou colocar uma placa do FSP aqui, né? Onde que eu vou colocar? Indicando o polo Santa Rosália ou o polo Monsenhor? Então, assim, é uma coisa que parece simples, né? Colocar uma placa, mas para nós é uma dificuldade. E a gente, no nosso plano de gestão, tem, e tudo, gente, que a gente tem aqui, eu falo que 60% dos problemas que a gente tem no campo Sorocaba, se não for mais de 60%, é problema de infraestrutura. Então, muita coisa vai mudar, né, quando a gente tiver uma infraestrutura melhor. Inclusive, um programa, né, que é comum, que o pessoal faz por aí, que é o IFE de portas abertas. Hoje, a gente tem dificuldade de receber, por exemplo, 80 alunos aqui no campus Sorocaba. Tá? É mais ou menos isso, né? E o plano de gestão, aproveitando os últimos segundos, eu vou estar colocando aqui nas paredes e vou estar enviando por e-mail hoje para todos vocês. Obrigado. Bom, pessoal, encerramos o terceiro bloco. Agora o nosso 5 minutos aqui de intervalo. A gente volta com o último bloco, que serão as considerações finais de cada candidato. Tá? Aguardem. Pessoal, atenção. Pessoal, atenção, todos.
Quem está conversando ainda, por favor. Tá, pessoal, vou fazer uma observação aqui, tá? Eu peço para todos vocês, tá? A todos os segmentos, tá? Mas em especial aos discentes, que essas perguntas do terceiro bloco, elas estavam, vocês poderiam ter feito através do Google Forms. Foi enviado um e-mail para vocês, um swap, para o responsável de vocês, tá? E no site do Instituto Federal também tem esse link, tá? Do Google Forms. Tinha, né? Tem lá, mas a gente vai retirar, vai passar para o próximo. Para vocês terem feito essa pergunta, tá? Foi pedido para a comissão aqui, a comissão reuniu, tá? Sobre o direito de respostas. Pessoal, nós já estamos já no quarto bloco, é o último bloco. Um direito de resposta, e esse direito de resposta, a comissão entendeu que o candidato tem esse direito de resposta, tá? E ele tem 1 minuto para poder fazer isso, tá? Candidato. Não, na verdade é assim, eu fui chamado de mesquinho, né? Então, assim, quando eu falo de uma coisa que é uma coisa pessoal, né? Então, eu não posso falar que eu tenho uma condição de um trânsito político na cidade, que é uma coisa mesquinha. Mesquinho, para mim, é um ataque pessoal, sabe? É você atacar as pessoas, é você baixar o nível da campanha. Então, eu espero, sinceramente, que de hoje em diante, né, que a gente deixe, se eu não puder ser candidato, né, e a Comissão Eleitoral Central, a AGU, ela entender assim, eu vou retirar a minha campanha, né? Agora, essas coisas que estão acontecendo, dos ataques pessoais que eu estou sofrendo, que eu vou falar, passando a eleição, eu vou tomar as providências, tá? Eu não vou fazer nada nesse momento, mas assim, eu não mereço ficar recebendo, né? Tenho família, preciso ser respeitado. Pessoal, só mais agora um outro lembrete, tá? O segundo debate vai acontecer dia 10, daqui a 2 dias, né? Lá no Polo Santa Rosália, tá? Ele vai ser à noite. Então, a comissão já vai disponibilizar, ainda agora no meio da tarde, né, Guzmão? Tá? O novo link lá do Google Forms para vocês fazerem as perguntas, tá? Para todos os segmentos, tá? E esse link vai ficar disponível até a 1h da tarde do dia 10, daqui a 2 dias, beleza? Tá. Agora a gente vai passar para o último bloco, que é o bloco de considerações finais, e a gente vai fazer o sorteio de quem vai fará a sua consideração final, suas considerações, né? E o candidato terá 3 minutos. Então, o primeiro é João Luz, segundo Salatir, e terceiro Denilson, né? Candidato. Obrigado, senhor. Bom, agradeço novamente à Comissão Eleitoral, aos candidatos e a toda a comunidade do FSP. Agradeço muito pela oportunidade de participar nesse debate. Esse momento, ele será um marco aqui para a instituição. Nossa comunidade foi agraciada com diversas propostas e ideias proferidas pelos candidatos. Na minha humilde percepção, os candidatos apresentaram ótimas respostas. Da mesma forma que a comunidade realizou ótimas perguntas. Hoje será um dia de reflexão para essa comunidade, que em breve terá a difícil tarefa da escolha da melhor opção. Decidir o rumo de uma instituição onde estamos dentro, onde estamos juntos, ela não é trivial como imaginamos. Não deve ser feita aleatoriamente. Não deve ser feito por questões ideológicas. Não deve ser feito por afinidade, tampouco amizade. Deve ser feito de forma consciente e responsável.
com uma profunda análise e reflexão. Nossa instituição defende a democracia, o progresso e o desenvolvimento do ser humano. Neste ano, o Instituto Federal comemora 10 anos de existência, dos quais quase 8 anos geridos com maestria pelo professor Denilson. Não há dúvidas que ele foi um excelente gestor. Não há dúvidas que ele continuará sendo importante para a instituição. Mas o progresso depende e merece a alternância do poder. Nossa instituição trabalha com a formação contínua de pessoas. Nossa instituição ela é formada por pessoas. Nossa instituição tem pessoas e por isso as pessoas devem ser valorizadas. Hoje pude me apresentar para toda a comunidade como candidato a diretor-geral e mais que isso me apresentar como pessoa e também como servidor. Me considero estar preparado, mesmo com esse frio na barriga, para assumir essa missão e liderar nossa instituição de forma séria, serena e equilibrada. Eu venho para somar e não para dividir. Para isto, contarei com o apoio de todos os servidores e de todos os estudantes. Creio que o resumo da minha experiência profissional, da minha formação acadêmica, juntamente com as propostas apresentadas, me dêem condições de pedir humildemente um voto de confiança dessa comunidade. Para finalizar, trago uma frase. Mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor a cada dia. Muito obrigado, pessoal. Candidato Salatir, as suas considerações. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito o apoio de todos vocês que estão aqui hoje. Eu sei que é cansativo, estou vendo a carinha de vocês, todo mundo já está bastante abatido com essa... demora bastante, mas uma coisa que eu sei, democracia dá trabalho. E eu não tenho medo de levar o campus à frente numa nova gestão, onde vai ter participação de todo mundo. E essa participação democrática, de fato, dá trabalho. Não vou ficar trazendo para vocês soluções prontas. Eu pretendo muito mais mediar pontos de vista, mediar opções, para que assim a gente consiga ter uma gestão que seja realmente participativa, uma gestão que todos consigam trazer seus pontos de vista, para que seja discutido em assembleias, tá bem? Eu sei que nós temos uma equipe que é excelente, tá bom? Ela é muito capaz e que eu considero que hoje ela não é suficientemente valorizada. Durante o meu processo de escrita do plano de gestão, eu sentei com diversos servidores. Eu conheci vários deles que não tinha contato até então. E eu soube que muitos deles têm não só graduação, como também pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós temos servidores que estão simplesmente apagados pela atual gestão e que eles têm muito conhecimento para trazer. E eu pretendo valorizar cada um deles durante o meu mandato, se eleito for. Eu acredito que todos que estão aqui têm o potencial para ajudar e fazer a diferença no nosso campus. E isso, pessoal, não é pouca coisa, tá bom? Eu conto com vocês, eu peço agora o voto de vocês, agora e no dia 16 para o dia 17, quando vai ser a eleição. Muito obrigado a todos, agradeço a sua atenção. Valeu, pessoal! Agora o candidato Denilson fazer as suas considerações. Bom, pessoal, encerrando então aqui a minha participação no debate, agradecer à comissão eleitoral, os candidatos aí, a toda a comunidade do IFSP que estão aqui presencialmente e os que estão
de forma remota, né, que eles estão lá no Santa Rosália e devem estar assistindo também ao debate. Então, um abraço a todos aí. Pessoal, eu tenho uma coisa aqui, desde quando eu entrei no campus Itapetininga em 2011, eu não me conformava com uma questão que Sorocaba não tinha um campus próprio, né? Então, a partir daquele momento, né, uma semana depois que eu tinha ingressado no campus Itapetininga como professor, eu não tinha cargo, não tinha nada, eu estava aqui em Sorocaba fazendo uma reunião com a então deputada Yara Bernardi para tentar trazer o campus para cá. Tá? Posto isso, na minha apresentação eu interrompi, né? E eu falei que a gente, assim, dentro da proposta do campus, né, a gente conseguiu, isso daí é uma conquista de todos, tá, pessoal? Não é uma conquista do Denilson, né, mas eu estava à frente dessa conquista aí, que foi a questão do campus novo, né, que tem um investimento de 20 milhões, mas precisa de muito mais ainda, né? Então a gente vai precisar de muito trabalho ainda daqui para frente. Falar um pouquinho só da questão de algumas características dessa atual gestão, por exemplo, que é a equidade, né, de gênero que a gente tem aqui. Hoje, das 14 coordenadorias que a gente tem nomeadas pelo diretor, 8 são de mulheres, tá? E temos as 2 diretoras mulheres. O Lúcio está substituindo a Amanda aí. E aí, agora eu vou falar um pouquinho só de algumas propostas que a gente tem. Tem 1 minuto ainda, deixa eu ver se eu consigo aqui. Em relação aos estudantes, né, tentar aumentar o número de bolsas, né? A gente tem um programa que é o PACTEC, que a gente quer trazer para o campus, que é com emendas de parlamentares do Poder Público Estadual. A gente quer abrir espaço do Empresa Júnior, do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico. Lá no Campus Novo, né, a gente tem a proposta de ter as salas climatizadas, né? Uma coisa bastante importante para nós aí, nessa próxima gestão, é o combate ao assédio. A Arinter, né, a gente quer possibilitar parcerias que possibilitem o intercâmbio de estudantes, visitas técnicas, né, e ampliar a alimentação escolar. Em relação aos técnicos administrativos, não vai dar tempo de falar tudo, já está acabando o tempo, mas, pessoal, então eu faço um apelo só para vocês procurarem lá no plano de gestão que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Um abraço a todos e votem Denilson. Pessoal. Bom, agora a gente encerrou o 4º bloco. A comissão agradece a todos, a vocês, alunos, tá, servidores, e convida vocês para assistir novamente o próximo debate no dia 10, tá, lá no Santa Rosália, às 7h30 da noite. E a gente pede novamente, mandem perguntas lá no Google Forms, tá ok? A gente agradece aos candidatos, à comissão, os demais membros da comissão, os assistentes, fiscais, tá? E muito obrigado. Encerramos aqui o nosso primeiro debate.